O pedido foi apresentado pelo Ministério da Defesa ao TSE, como eu falei, no dia 28 de abril. Em nota, o Ministério da Defesa informou que não solicitou, embora peça que as demandas sejam agora concentradas no ministro, ele fez depois uma reparação, dizendo que isso não quer dizer, então, a saída do general Heber Garcia Portela da comissão. Ele é um representante das Forças Armadas nesse grupo. Ressalta o ministro ainda, nessa nota enviada posteriormente, que o general continua exercendo as suas atribuições na comissão. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, depois disso, agora há pouco, também respondeu aos questionamentos que já haviam sido feitos na semana passada à Corte. As perguntas da defesa haviam sido feitas em março deste ano. A gente contextualizou para vocês o documento. Caio Junqueira teve acesso e vocês viram aqui com a gente no 360. Eu vou chamar agora o Théo Cury. Ele está com o documento em mãos, vai poder falar melhor, Théo Cury, sobre as respostas que foram dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a essa demanda inicial e anterior do Ministério da Defesa. E mais, Pedro, me fala sobre o retorno dado ao ministro da Defesa em relação a esse questionamento de hoje, para que ele seja avisado, das demandas relacionadas à Comissão de Transparência. Só na quarta-feira ou já tem retorno hoje ainda? Oi, Tainá. Bom, vamos lá. Foram ao todo, então, 7 recomendações, 7 opiniões emitidas pelas Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, feitas ao Tribunal Superior Eleitoral sobre todo o processo eleitoral, sobre aperfeiçoamentos que poderiam ser feitos na avaliação dos militares representados por esse general ligado à área de cibernética na comissão. E aí, agora, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou as respostas que foram dadas pelos técnicos do TSE. Eu separei aqui 3 pontos que são considerados os principais dessas respostas. Sobre nível de confiança do teste de integridade. As Forças Armadas apontaram um baixo nível de confiança no teste das urnas e pediram para readequar a quantidade de urnas para os testes. O TSE disse o seguinte: que o funcionamento de todas as urnas eletrônicas é igual e que nunca foi constatada qualquer irregularidade nos testes de integridade em anos anteriores. Sobre a totalização pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais, as Forças Armadas sugeriram que a totalização, que a contabilidade dos votos fosse feita pelo TSE junto com os tribunais regionais eleitorais, com o objetivo, segundo as Forças Armadas, de diminuir a percepção da população, da sociedade civil, de que só o TSE é quem controla todo o processo. E a resposta do TSE foi a seguinte: a rigor, é impreciso afirmar que os tribunais regionais eleitorais não participam dessa contabilização. Muito pelo contrário, os TRS continuam comandando as totalizações. E o TSE diz que há uma centralização dos equipamentos no próprio tribunal por uma recomendação feita pela própria Polícia Federal. E o TSE é enfático: não existem salas secretas, tampouco a menor possibilidade de alteração dos votos nesse percurso. Não há, com o devido respeito, sala escura de apuração. E aí, o terceiro tópico que eu menciono desses 7 que foram respondidos pelo TSE às Forças Armadas é sobre fiscalização e auditoria. Os militares recomendam que seja mantido um incentivo para a participação de entidades fiscalizadoras e de partidos políticos em todo o processo eleitoral e que o Legislativo seja incentivado a realizar as atividades de autoria de forma independente no processo eleitoral. A resposta do TSE foi a seguinte: que a sugestão encaminhada já é atendida pelo TSE através da sua auditoria interna, independente, e pela auditoria externa, que é realizada pelo Tribunal de Contas da União. E continua nessa resposta: oportuno lembrar ainda que os partidos políticos que exercem a representação parlamentar lá no Congresso têm sido incentivados cada vez mais pelo TSE a atuar como entidades fiscalizadoras, sendo convidados, inclusive, a compor o Observatório de Transparência das Eleições. E aí, para a gente finalizar, Tainá, tem um trecho da fala do ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reforçando a defesa da lisura do processo eleitoral. O Fachin diz o seguinte: a Justiça Eleitoral tem, historicamente, assegurado a realização de eleições íntegras em nosso país. O êxito e a credibilidade conquistados pela instituição nessa tarefa maior de promoção da democracia
firmam essa justiça especializada como verdadeiro patrimônio imaterial da sociedade brasileira. Uma fala de Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em meio ao aumento dos questionamentos, colocando em xeque a lisura do processo eleitoral brasileiro, como a gente tem visto ao longo das últimas semanas. Então, só recapitulando, foram ao todo 7 perguntas, 7 sugestões, 7 questionamentos e opiniões emitidas pelas Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral. E agora, depois de na semana passada o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cobrar a transparência, a divulgação, a publicidade dessas perguntas, o TSE divulgou e as respostas juntamente com esses questionamentos feitos pelas Forças Armadas no âmbito dessa comissão lá no TSE. Theo Cury, muito obrigada pelas suas explicações. O Theo trouxe para a gente aí um panorama, deu uma ideia bem bacana do que é a resposta do TSE, o que traz a resposta dada pelo ministro Edson Fachin aos questionamentos da semana passada, né, de março, mas que a gente trouxe para vocês, que foram feitos ao Tribunal Superior Eleitoral. Caio Junqueira trouxe o documento atestando que esses questionamentos foram feitos e hoje a gente aguarda ainda o que vai dizer o TSE sobre o pedido feito pelo ministro da Defesa para participar de forma mais enfática da Comissão de Transparência.